Que bênção, irmão. Louvado seja Deus. Tem alguém cansado aqui hoje? Eu poderia fazer uma pergunta, irmão, mas já mudar essa pergunta. Tem mais alguém cansado aqui hoje? Porque eu tô cansado. Acordamos cedo, trabalhamos o dia inteiro. Eu disse isso em uma dessas quintas-feiras que eu ministrei aqui, que às vezes a gente é tão religioso que a gente fala assim, né? Na presença de Deus ninguém fica cansado. Você tá na presença de Deus? Tô. Você tá cansado? Não. Passou 2 minutos, tá abrindo a boca, tá, né? Nós somos humanos. E eu confesso pra você, irmão, hoje eu tô cansado, mas eu tô feliz de estar aqui com você. Você percebe que é possível acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. É possível que você esteja cansado aqui hoje, mas tem algo para dizer para você, que mesmo nas nossas fraquezas ou limitações, no nosso cansaço, em um momento como esse, Deus, Ele se faz presente. Ele pode fazer algo na nossa vida que pode mudar a nossa jornada, a trajetória, pode mudar a nossa história, irmão. Eu li uma frase ontem que diz assim: olha, você quer ouvir Deus falar? É só você abrir a sua Bíblia. E nós estamos com a Bíblia aberta aqui agora. Você vai abrir a sua, eu estou aqui com a minha, e nós vamos ouvir Deus falar hoje aqui, irmão, nesse lugar. E que o Senhor, Ele possa encontrar um espaço. Eu sempre digo isso também. É algo que eu penso e oro sobre a minha vida, que Ele encontre um espaço no meu coração, que Ele encontre liberdade no meu coração, para que Ele possa trabalhar, ministrar, me edificar, me transformar, me fazer crescer, amadurecer, enfim. Que o Senhor possa fazer algo nas nossas vidas hoje aqui nesse lugar. Amém? Vamos abrir então. Nós estamos às quintas-feiras, e eu confesso que para mim tem sido alguns momentos muito especiais. Já estava ficando animada que vocês iam ficar aqui comigo aqui. As quintas-feiras têm sido especiais, irmão, né? E por quê? A gente tem ministrado sobre alguns personagens bíblicos, né? E nós vamos falar hoje um pouco sobre Jonas. Você pode abrir no livro de Jonas, e o nosso tema hoje é Aprendendo com Jonas. E eu vou falar de coisas, irmãos, muito básicas, porém essenciais. Você também crê que isso pode ser possível? Que coisas simples são essenciais para que a gente possa continuar a nossa trajetória, para que a gente possa viver o que Deus tem preparado para as nossas vidas. Então eu quero falar com você hoje sobre Jonas, uma das histórias mais conhecidas, mais alegóricas, né? Mais ilustradas, mais loucas, né? Da Bíblia. E a gente pode tirar alguns aprendizados aqui para nós. Em Jonas capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1. Livro de Jonas. O livro de Jonas, ele está incluído nos profetas, mais conhecidos como profetas menores. E diz assim, Jonas capítulo 1, versículo 1: veio a palavra do Senhor. Todas as vezes, irmão, eu vou abrir um parênteses aqui, que está escrito Senhor na Bíblia com a letra maiúscula, ela está se referindo a Deus. E aí, todas as vezes que você se referir a Deus, às vezes a gente vê alguma mensagem, não é por maldade, não é por nada, mas é um aprendizado, né? Nós estamos aqui para aprender juntos, amém? Quando alguém escreve Deus com letra minúscula, não está escrevendo sobre o nosso Deus. Então todas as vezes que você for falar de Deus, é um Deus com letra maiúscula, amém? Todas as vezes que você for falar de Jesus, é Jesus com letra maiúscula. E todas as vezes que a gente for ver na palavra do Senhor escrito, na palavra de Deus escrito Senhor com letra maiúscula, nós estamos nos referindo a Deus, ao próprio Deus, amém? Então o que está escrito aqui: veio a palavra do Senhor, veio a palavra de Deus. Ou se a gente pudesse trazer para um entendimento melhor aqui, Deus falou com Jonas, amém?
Deus falou com Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para fugir de Deus, ó Jonas, querendo fugir de Deus, ele foi para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu... Como que está esse Deus aí? Minúsculo, porque nem todos serviam ao mesmo Deus. Então cada um clamou ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. O negócio está pegando fogo lá, a tempestade está rolando, e o Jonas fazendo o quê? Dormindo. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. O cara está falando de qualquer Deus, mas ele ainda não conhecia o Deus de Jonas e nem seu poder. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Versículo 9. Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus. Deus como que está aí? Maiúsculo, Deus grandão. Isso aí. Ao Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: esse Senhor está como, irmão? Eles clamavam a um Deus que eles não conheciam, mas agora eles estavam experimentando do poder do meu Deus e do seu. Então eles já estavam clamando ao Deus do céu, clamando ao Senhor, e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Pai, nós oramos mais uma vez. Senhor, aqui está a tua palavra, Senhor. A tua palavra, Senhor. Nós cremos, Pai, que quando lemos a Bíblia Sagrada, quando lemos, Senhor, este livro, quando lemos estes textos, Pai,
nós estamos buscando, procurando ouvir a Tua voz, meu Deus. E que seja assim nessa noite, que nós possamos ouvir a Tua voz, mas que seja especial, Senhor, e que seja sempre assim, que nós possamos ouvir e entender, para que possamos colocar em prática nas nossas vidas, nos nossos dias, Senhor, a Tua vontade para cada um de nós. Fala conosco, meu Deus, cada um dos meus irmãos que está aqui, os que vão ouvir essa mensagem, meu Deus, em nome de Jesus, que possamos entender claramente, assim como é a luz do sol ao meio-dia, o que o Senhor quer falar conosco nesta noite, e que possamos seguir, Senhor, na Tua presença, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode se sentar, irmão. Glória a Deus. Irmãos, para quem já caminha com o Senhor, essa história não tem novidade. Essa história é uma história conhecida. Essa história é uma história que nós já ouvimos falar muitas vezes. Uma história que aqueles que têm alguma oportunidade de também falar, seja em uma célula, ou que gostam de estudar e compartilhar a palavra de Deus com algum irmão, ou aqueles que também já tiveram e têm a oportunidade de pregar, assim como eu estou fazendo hoje, em algum momento você já pode ter até pregado sobre a história de Jonas. É uma das histórias mais fascinantes, é uma das histórias que geram mais polêmicas. Há quem diga que essa história não é uma história real, é como se fosse uma parábola, né? Porque é uma história, vamos dizer assim, bem diferente, né? O último versículo que nós lemos aqui agora, ele diz que Jonas, ele passou 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um peixe, no ventre de um grande peixe. Então, a gente sempre vê nos desenhos Jonas dentro de uma baleia. Ele está lá, a baleia engoliu ele, não mastigou, não matou, e ele fica lá, né? Com um barquinho dentro do estômago da baleia, boiando lá dentro, né? Nas historinhas, nos desenhinhos que a gente vê nos filmes, né? A gente vai entendendo assim. Irmão, eu penso o seguinte: tudo que está escrito aqui, que não foi colocado como uma parábola, como Jesus falou através de muitas parábolas, para mim é real. Eu creio que da maneira como está escrito aqui é a maneira como aconteceu. É assim que eu acredito. E Jonas viveu essa experiência mesmo. Assim quis Deus fazer na vida dele, e assim que quis Deus também ministrar nas nossas vidas através da história dele. Tanto que o próprio Jesus usa Jonas como exemplo. Jesus está pregando e ele diz que nada mais vai ser feito ou vai ser mostrado a não ser o que aconteceu com Jonas, nos dias de Jonas, né? E a história de Jonas, o livro de Jonas, eu sempre digo também, ganha quem lê, né? Você precisava, irmão, pegar um hábito de sair daqui e falar assim: poxa, a gente falou sobre Jonas, eu vou ler o livro de Jonas. Eu vou continuar querendo entender mais sobre Jonas. Eu quero saber o que o Senhor tem mais alguma coisa para falar comigo sobre Jonas. Porque aqui em 40 minutos, 50 minutos, não sei quanto tempo eu vou ficar falando aqui, nós não conseguimos pegar tudo, tão grandes riquezas que Deus ele pode nos proporcionar, né? Apesar de que ele pode fazer algo sim lindo hoje na sua vida, mas ganha quem lê, ganha quem vai se aprofundar mais. E se você for ler a história de Jonas, o livro de Jonas, ele vai apontar para a redenção, ele vai apontar para a graça, ele vai apontar para qual é a vontade de Deus. E a vontade de Deus é salvar o homem. A vontade de Deus é salvar quem está perdido. A vontade de Deus é salvar até quem é mau. Porque quando o Senhor ele dá uma direção a Jonas de ir a Nínive, o próprio Deus ele diz: ô Jonas já é um profeta, Jonas já profetizou, Jonas é um dos profetas mais conhecidos daquele tempo. Ele profetizou que Israel ia expandir o reino, que o rei Jeroboão II ia conquistar algumas terras, e isso aconteceu. Então Jonas não é qualquer um, você entende isso? Jonas já é alguém que foi usado por Deus algumas vezes. E aí, irmão, talvez você que está me ouvindo aqui hoje,
você vai se associar com algumas coisas pensando, Deus já me usou muitas vezes também. Então Jonas não era alguém que estava chegando agora e falando assim, eu não sei se Deus é com letra maiúscula ou com letra minúscula. Ele está dizendo, como disse a Raquel, se eu não me engano foi ela que disse, o meu Deus é um Deus bem grandão. É Deus de D maiúsculo. É Deus de milagre, é Deus de cura, é Deus de transformação, é Deus que promete e cumpre, é Deus que resgata do lodo, é Deus que tira do lixo, transforma, limpa, salva, restaura e dá uma vida nova, um capítulo novo, uma história nova para a gente viver. O Jonas, ele está falando que já tem experiências com esse Deus, que ele conhece esse Deus. Mas, irmãos, muitas vezes, escuta isso, nós estamos aqui para aprender e tomara que a gente tenha esse coração mesmo. Muitas vezes nós conhecemos a Deus, mas não entendemos a sua vontade, ou não ela toda, pelo menos. E aí um dia, Jonas está lá na vida dele, vivendo a vida dele, ele vai no culto, ele serve o Senhor, ele trabalha, ele tem uma família, ele está lá. Eu estou fazendo uma alusão com o que a gente vive. Ele é um homem de Deus, ele está vivendo a vida dele. E aí Deus fala com ele. Deus já falou com você, irmão? Eu falei no começo aqui, todas as vezes que você abrir a Bíblia e ler, Deus ele está falando com você. Alguém disse uma vez que a Bíblia é o único livro que nós lemos junto com o autor. Porque quando você lê a Bíblia, a presença do Espírito Santo está lá com você. O próprio Deus está lá com você. Mas, em alguns momentos na nossa vida, ou para algumas pessoas que têm dons, também temos experiências, né? Deus ele fala conosco. Deus ele fala de uma maneira para algumas pessoas até como alguém que conversa. Ele chama pelo nome. Eu já contei algumas histórias, algumas, não tive muitas nesse sentido, irmão. Se eu falar que eu tive toda hora, eu tenho uma experiência dessa, eu vou estar inventando história aqui. Mas eu já tive algumas que fortaleceram muito a minha fé. Inclusive, eu tive uma experiência de Deus me chamando pelo meu nome. Então, quando eu leio essa história de Deus falou com Jonas, eu estou entendendo direitinho o que está acontecendo aqui. E eu penso também que você talvez já tenha tido uma experiência como essa ou parecida com essa. Deus já falou com você alguma vez? Então você está entendendo. Deus falou com Jonas. Tem hora que Deus vem aqui e fala com a igreja, amém? E isso é maravilhoso. Tem hora que Deus fala com você. Tem hora que Deus te dá uma missão. Tem hora que Ele te dá uma direção. Tem hora que Ele te dá uma tarefa. Tem hora que Ele te chama pelo teu nome. Tem até alguns momentos que Ele puxa a tua orelha. Não é? E nesse momento, nessa história, Deus falou com Jonas. A palavra do Senhor, a palavra de Deus veio ao profeta Jonas. Mais uma vez, como outras vezes. Só que dessa vez alguma coisa aconteceu, irmão. Porque quando Jonas recebeu a palavra do Senhor, foi lá até o rei e falou assim: rei, tem que fazer isso, porque Deus vai fazer isso. E Deus cumpriu tudo. Deus falou e Jonas obedeceu. Eu vou no meu contexto aqui primeiro, para depois a gente não se perder. O primeiro tópico aqui, irmão, que eu coloquei é impossível fugir de Deus. Ah, irmão, às vezes a gente se ilude, né? Às vezes a gente quer se esconder, né? Fica lá no quarto, Deus está falando, põe o cobertor em cima, assim, o travesseiro na cabeça. Não quero. E aí, irmão, Deus me trouxe aqui para te dizer gentilmente: é impossível, é ilusão, não dá para se esconder dele. Vamos abrir em Salmos, Salmo 139, quero ler um versículo com vocês. Salmo 139. Olha que coisa linda, irmão. Salmo 139, versículo 8. Se subo aos céus, lá estás.
Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Olha o que o salmista está dizendo. Se eu for lá no céu, se eu subir no céu, quem eu vou encontrar? Deus. Agora se eu for lá no mais profundo abismo, fizer minha cama lá, quem vai estar lá também? Deus. Eu não sei, irmão, se isso me deixa mais maravilhado ou mais assustado. Tô às veras, falando às veras com vocês aqui. A real. Porque, irmão, é legal demais saber que quando a gente está aqui orando, tal, Deus está aqui. Mas e quando você está pecando? Quando você está errando? Quando você está falhando? Quando você está pensando uma coisa suja, ridícula? Não é assustador pensar que Deus está lá também? Não dá para fugir de Deus. Todos os lugares que você vai, quando você chegar lá, Ele já chegou primeiro. Ele já estava lá. Ele não está acompanhando você. Deixa eu ver onde Ele vai. Vou seguir Ele aqui no carro dele. Vou pegar o carro atrás e vou... Não, irmão. Deus, Ele é onipresente. Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. Então, antes de chegarmos a algum lugar, antes de falarmos alguma coisa, antes de pensarmos alguma coisa, Ele já conhece tudo isso. Não dá para fugir de Deus. É impossível fugir de Deus. Não dá, irmão. Não dá para chegar em casa e falar assim: Senhor, fica aí, eu não quero. Deixa eu vir para o meu quarto aqui sozinho hoje, eu quero chorar. É ilusão, irmão. Deus está em todos os lugares. E alguma coisa de errado aconteceu na cabeça do Jonas ali. Porque ele pensou por algum momento que ele ia conseguir se livrar de Deus. Deus deu uma palavra para o Jonas e ele falou assim: eu vou, sai fora. Eu vou meter o pé. Eu vou fugir. Eu não quero saber. Tem um motivo, irmão. Por quê? Todas as vezes que nós queremos fugir de Deus, ou todas, talvez não, mas a maioria das vezes nós temos belos argumentos. Belos argumentos. A gente quer convencer Deus que de repente Ele pensou errado, né? Ou que a vontade dele era para outra pessoa. Ele acertou, falou. Você falou para alguém, mas essa pessoa foi embora. Era eu que estava aqui. E aí, o Jonas quer sair fora. Ele quer ir para um lugar totalmente diferente da onde Deus está mandando ele. Mas Jonas tem um belo argumento, que o próprio Deus deu para ele. Aquela cidade de Nínive é uma cidade ruim. É uma cidade de um povo mau. De pessoas que são más. Não é má assim não, que você está passando na rua e a pessoa ela fica ali e vira a cara. Não, irmão. São pessoas que matam, são pessoas que judiam de crianças, são pessoas que prendem inocentes, são pessoas ruins, maldosas mesmo. E o Jonas conhece. E ele fala: eu não quero ir lá. Não quero, porque eles não merecem. Eu não quero porque eles não são dignos disso. Eles têm, na cabeça de Jonas, talvez ele estava pensando, eles têm que sofrer. Eles têm que pagar pelo que eles estão fazendo. E aí, irmão, muitas vezes nós temos um senso de justiceiro. Nós queremos ser mais bondosos do que Deus. Queremos entender mais as coisas do que Deus. Nós queremos julgar as questões. E se é Deus falando, irmão, tem coisa que você não vai entender no momento, só vai entender depois. Dá vontade de pregar para um assassino? Para um ladrão? O cara te roubou ali, levou tua bicicleta, você saiu correndo atrás, não conseguiu pegar o cara, alguém pegou lá na frente. Aí você chega lá e fala assim: que bom que a gente teve essa oportunidade. Porque eu vou pregar para você agora de um grande amor de Deus.
Se você não tivesse roubado a minha bicicleta, eu não ia te conhecer. Que bom que você levou. Não é bem assim, né? É complicado. E principalmente, né? Se alguém mexe em alguma coisa, tem gente que já perde a linha. Tem uns irmãos aqui que quer chamar até outros irmãos para resolver. Que não são bem os irmãos daqui, né? Vamos lá numa reunião lá com os irmãos que a gente vai resolver as paradas. Depois chegando à noite quer contar um testemunho. Me roubaram, mas eu restituí o que os irmãos me ajudaram. Irmão, é ilusão. Deus, ele tem um plano para a sua vida. Deus, ele tem um conhecimento muito mais elevado do que o nosso. E às vezes Deus vai nos direcionar, ou vai nos enviar em algum lugar que talvez a gente não vai entender. Talvez você esteja passando por uma situação momentânea que talvez você não entenda agora, mas depois você vai entender. Mas por favor, nesses momentos difíceis, ou quem sabe até de dúvida, não se afaste de Deus. Não tente fugir de Deus. Não tente se esconder de Deus. Não tente ir embora. Não dá para ir embora, irmão. Para onde eu irei se só o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna? Nos momentos mais difíceis é os momentos que eu mais devo me apegar a Deus e não fugir de Deus. Nos momentos que eu tenho dúvida, eu devo procurar, buscar, entender a vontade de Deus e não ignorar e ir embora. Primeiro que não dá. E você vai fazer o quê? Vai estender o sofrimento, irmão. Então não vá num caminho contrário ao que Deus tem para você. Amém? Eu vou encerrar essa parte dizendo que eu fui lá no mapa ver, né? Onde estava Nínive, onde estava Tarsis, onde era Jope, que era o ponto de partida, né? Da onde ele estava indo. E era literalmente como se Nínive fosse em São Vicente, eu já falei isso aqui, e como se Tarsis fosse em Peruíbe, né? E Deus falou para Jonas, vai para São Vicente. E aí ele vai no caminho contrário. Ele não só simplesmente não vai fazer o que Deus quer, ele vai para o outro lado mesmo. Ele fala assim, eu quero ir embora longe de lá. Não quero nem estar perto, eu quero ir para o caminho contrário. Não pegue o caminho contrário daquilo que Deus tem preparado para a sua vida, irmão. Vá no caminho que Ele te chamou. Ande no caminho que Ele preparou para você. Porque é no final desse caminho que você vai receber aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Amém? Segundo, desobediência provoca a tempestade. Vamos voltar lá em Jonas. Por favor. A gente quer sempre fugir das tempestades, ora para que as tempestades acabem, né? Mas muitas tempestades são provocadas por nós mesmos. Jonas capítulo 1, mesmo capítulo, nós vamos ler do 2 ao 4. Jonas 1, 2 diz assim: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Sabe de nada, Jonas. Versículo 4: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Eu gosto dessa tradução, porque, irmãos, dá para associar com a nossa vida. Muitas vezes a nossa vida está despedaçada. Vivemos despedaçado emocionalmente, vivemos despedaçado na nossa saúde, vivemos despedaçados em algumas vezes nas nossas vidas financeiras, despedaçados nas nossas famílias. O que é despedaçados? Destruídos, acabados, divididos, sem esperança. E aí, irmãos, o que
nós entendemos aqui, desobedecer provoca tempestade. E aí, o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente desobedece, o próprio Deus permite uma tempestade, quem sabe até lança uma tempestade, e a gente fala, o diabo está furioso. Quem gerou essa tempestade? Deus ou o diabo? Deus. Só que o Deus que muitas vezes a gente forma no nosso coração, ele é um Deus tão bonzinho, ele parece até um ursinho carinhoso. Ele não faz nada que para os nossos olhos, para a nossa vida vai ser ruim. Não faz. Ele só faz carinho, ele só cuida de você, ele tem uma mamadeira pronta, sempre quentinha, morninha, ele tem sempre um cuidadinho. Esse é o Deus que a gente cria no nosso coração. Mas o Deus com a letra maiúscula é um Deus que também gera tempestade quando você desobedece. Porque se ele não gerar ou não permitir que algo aconteça, você vai ser despedaçado de verdade. Você vai ser destruído de verdade. Então Deus também gera tempestade. Nenhum glória a Deus, irmão. A Bíblia diz que precisamos dar graça em tudo, irmão. No marzinho manso e na tempestade. Quem que quer tempestade? Eu não quero. Só que tem uma coisa que a gente aprende, irmão. Mar calmo não faz marinheiro bom. Então, às vezes é preciso umas tempestadezinhas na nossa vida para a gente perceber que a gente está errando em algum lugar. Por isso que a gente deve glorificar até pelas tempestades. Porque elas nos ensinam que às vezes a tempestade vem porque eu estou desobedecendo. Porque eu estou indo no caminho contrário ao Senhor. Porque eu não estou colocando em prática o que Ele falou para mim fazer. Teve no começo aqui gente que falou com o rosto todo apaixonado. Deus já falou comigo, né? Porque é bom Deus falar, não é? É bom demais. E aí eu perguntei aqui no começo, tem gente que fica até com lágrima no olho, né? Nossa, Deus falou comigo. Deus me chamou, Júnior, eu tenho essa experiência, é bom demais. Mas às vezes Deus chama para falar alguma coisa que não é tão legal assim. Ou pelo menos aos nossos olhos. Só que não tem, irmão, opção de escolher. Essa vontade de Deus eu quero. Ah, essa aqui não, Senhor. Essa aqui eu vou fugir. E aí, irmão, quando você desobedece, você sofre. Quando você desobedece, você gera tempestade. É por isso que a gente vê tanta gente endividada falando, como eu disse há pouco, o diabo está furioso. Não está não, irmão. É você que não se controla mesmo. É você que vai além do que deveria ir. E aí a tempestade vem e a gente fica o quê? Jogando as coisas no mar. Joga tudo fora, quer tratar do nosso jeito, quer fazer do nosso jeito. O barco está pesado, vai afundar, vamos jogar fora, irmão. É prejuízo atrás de prejuízo. Até a gente parar para entender que o que está dando errado é porque nós estamos desobedecendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, ou nos deu para fazer. Se Deus já mandou você perdoar e você continua com raiva, tempestade. Se você for corajosão mesmo e falar assim, pode mandar a tempestade que eu vou encarar, não vou perdoar, beleza, é uma opção sua. Agora depois você vai falar assim, Senhor, me tira da tempestade. Perdoa. Vai em Nínive pregar. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um ventre de um peixe. Se nós fizermos aqui, irmão, uma imaginação, uma alusão, uma conjectura, às vezes nós passamos 1 ano, 2 anos, 3 anos sofrendo, porque não temos a humildade de voltar atrás. Não temos a humildade de entender, eu errei mesmo, eu preciso me arrepender, eu preciso me posicionar, eu estava indo no caminho errado, mas eu quero recalcular a rota, eu quero pegar o caminho certo novamente, eu quero fazer aquilo que eu deixei de fazer. Enquanto você for teimoso, desobediente, o que você vai plantar
vai ser tempestade na sua vida. Amém? 3. O 3 eu escrevi assim, ó: não espere tudo se perder para começar a orar. Jonas capítulo 2, versículo 1. Jonas 2, versículo 1. Diz assim: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, versículo 2, né? O Jonas está onde? O abençoado não podia ter orado lá primeiro? Antes de pegar o barquinho lá? Antes de entrar no navio, ele não podia ter ido orar? Quando nós oramos, nós conversamos com Deus. Deus é o nosso Pai. Amém? Ele podia ter falado assim: Pai, eu entendi o que o Senhor está mandando, mas eu não estou entendendo o que vai acontecer. Aquele povo é ruim, eu não estou querendo ir lá. Me dá esse entendimento, o que eu faço? Mas não, irmão. Muitas vezes na nossa vida, quando que a gente lembra de orar? Quando a tempestade está rolando solta, quando quebrou tudo. Aqui os caras jogaram ele para fora do navio. Ele estava na tempestade, o barco ia afundar, quase despedaçando, todo mundo se esforçando, não conseguiram salvar. A galera lá que era ímpia se converteu, pediu perdão para o Senhor, que esse sangue não venha sobre as nossas mãos, joga o cara na água. Deus manda, a Bíblia diz aqui, ó, Deus manda um grande peixe, uma baleia, e engole o Jonas. Aí depois que acontece tudo isso, tempestade, sou lançado ao mar, desobedeci, vi a tempestade, quase quebrou o barco, perderam um monte de coisa, jogou prejuízo, porque enquanto eu estou em tempo de desobediência, a tempestade está rolando. Aí sim, no meio da tempestade, o diabo acha legalidade na tua vida para vir te roubar, para tomar o que é seu, para tomar teu casamento, tomar tua família, tomar teu dinheiro, tomar tua saúde. No meio da tempestade o diabo faz bagunça, irmão. Aí ele entra dentro da barriga de um peixe. Aí agora, nesse momento, passou por tudo isso, ele lembra de Deus. Aí ele fala: vou orar. O que eu vou fazer aqui agora? Mas por que nós, muitas vezes nas nossas vidas, esperamos quebrar tudo, despedaçar tudo, acabar tudo, para lembrar que precisamos orar? Quando que eu faço jejum? Quando estou desempregado, quando meu marido quer ir embora de casa, quando meu filho não quer saber de Deus, aí eu vou lembrar de jejuar. Está errado. Não espere tudo se perder para começar a orar. Tem alguém entendendo? Pode custar muito caro, irmão. Pode se perder algo que é muito precioso. Pode não se restaurar algo que você pôs a perder através da desobediência, do orgulho, do afastamento de Deus, do não para o que Deus tem planejado para a tua vida. Então não espere tudo ser despedaçado, tudo ser quebrado para viver uma vida de oração ou para consultar a Deus sobre o que você deve fazer ou não na sua vida. Amém? Tá tão bonito o Diego aí com a Dona Fátima no fundo da igreja. Com a mamãe, né? Dona Fátima é uma bênção, irmão. Tá lá cuidando do filhinho dela. O filhinho dela tem 2 metros de altura ali, ó. Tá fazendo cafuné ali, ó. Ô Diegão, tava com saudade de você, cara. Não podia deixar passar essa. Não espere tudo se perder para começar a orar. Amém? Você entende isso? Deus está falando aqui, irmão. Deus está falando. E aí, o que eu devo fazer? Começa a orar então. Começa a orar para a tua família, pedindo a Deus que ela não se quebre. Não espera ela quebrar para pedir para consertar. Está entendendo isso? Eu já disse isso algumas vezes aqui. Às vezes tem algum irmão aqui na igreja, está meio devagar, está meio fraquinho, quem sabe até deu um deslize. Aí a igreja faz o quê? Pune, castiga. Esse daí é pecador, esse aí está não sei o quê. Em vez de tentar ajudar.
Em vez de tentar trazer de volta. Aí depois que o irmão desvia, eu já vi isso muitas vezes, irmão. Desviou, vai para o mundo. Aí o mesmo irmão que estava jogando, sabe o que ele faz? A gente precisa orar para aquele irmão voltar. Tava aqui, você estava chutando, cara. Agora que ele saiu, que o seu chute funcionou, agora a gente tem que orar para ele voltar, porque desviou. Às vezes a gente, irmão, é religioso a um ponto de ser hipócrita, de ser errado, de ser... Então não espere a sua família, não espere as coisas que estão perto de você se quebrarem para lembrar que existe um Deus que pode te ajudar em todas as coisas. Tenha uma vida de oração. O quarto e último, eu encerro com isso. O 3 é: não espere tudo se perder para começar a orar. E o 4 é: mas se você estiver no ventre do peixe, não deixe de orar. Se você já chegou nesse lugar, irmão, a única alternativa é a oração. O que eu tenho para dizer para você é o quê? Você não deveria ter permitido que isso acontecesse. Mas se você chegou, se você está lá no ventre, o Jonas não deveria ter desobedecido. O Jonas não deveria ter ido num caminho contrário àquilo que o Senhor mandou ele fazer. Mas ele fez. E aí a tempestade veio, os problemas aconteceram, e os problemas são reais. Ele foi no ventre do peixe. Já que ele estava lá, irmãos, ele lembrou: eu tenho um Deus que pode mudar qualquer coisa. Então nunca é tarde para clamar. O que eu estou dizendo para você: não espere quebrar. Mas se tem alguma coisa quebrada, o que você precisa fazer é orar. Porque só tem alguém que pode te ajudar a transformar isso em algo novo. Só tem um Deus que pode fazer, e Ele é mestre em fazer coisas impossíveis, que não são possíveis aos homens, se tornarem reais. Então se você está no ventre do peixe, que legal, né? Dentro da baleia, dentro de uma caverna, dentro de problemas que você não tem conseguido resolver, em situações difíceis na sua vida, irmão, o que resta para você? Orar. Jonas capítulo 2, mesmo livro aí, eu vou ler do 2 em diante a oração de Jonas. Jonas 2, capítulo 2, versículo 2 diz assim: e disse na minha angústia. Quem está dizendo agora é Jonas, amém? É a oração de Jonas. Nós estávamos ouvindo Deus falar. Agora o que nós estamos ouvindo é Jonas falar. Eu estou na angústia, eu estou dentro de um peixe, eu estou desesperado. Eu disse na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ao Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhe és misericordioso, mas com voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. O cara orou, pregou. Glória a Deus. Amém. O cara orou, pregou, ensinou, falou que é de Deus a salvação, que estou fazendo um voto aqui, vou pagar o meu voto.
mas teve que chegar no profundo do abismo para fazer isso. Se você está, irmão, em um local como esse, em alguma área da tua vida que é como um ventre de um peixe, que é como um profundo de um abismo, que é como uma luta muito difícil de ser vencida, que é como uma batalha que você enfrenta e parece que você perde todas as vezes, nós precisamos fazer nesses momentos como Jonas. Ele disse assim: eu me lembrei do Senhor. Eu me lembrei do Senhor e eu clamei a esse Deus. Quando Jonas termina a oração, irmão, o que acontece? O peixe manda ele na terra de volta. Na verdade, Deus só deu uma caroninha para ele. Pegou ele lá no mar, pôs dentro do peixe e levou até a terra de volta. E ensinou muitas coisas para o Jonas. E tem ensinado muitas coisas para nós também. O que nós precisamos fazer, irmão? Aprender a obedecer. Ouvir o que Deus está falando. Porque você vem aqui na igreja, aí Deus fala com você: eu te chamei para pregar, eu te chamei para cuidar de alguém, eu te chamei para amar alguém, eu te chamei para cuidar de pessoas que têm problemas com drogas, eu te chamei para orar por enfermos em hospitais, eu te chamei para ter uma célula na sua casa, eu te chamei para você ser o melhor pai que os seus filhos podem ter, eu te chamei para você ser a melhor esposa que seu marido pode ter. Aí você vem aqui e fala: é verdade, Deus falou comigo. Faz um voto, fala: faz uma assinatura eletrônica aqui no céu, eu vou fazer isso aí, Deus. Chega amanhã, já está gritando com todo mundo, quebrando o barco, jogando tudo para fora. Tem gente que nem espera a tempestade para o barco quebrar, já quebra o barco mesmo na porrada, né? Nós causamos a maioria das nossas tempestades, irmão. A grande maioria dos problemas que nós temos, das tempestades que enfrentamos, são causadas por nós mesmos, pelas nossas atitudes, pela troca de prioridade, por colocar coisas acima de Deus. E o que nós precisamos entender é que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? O maior e o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a minha família, mas Deus está em primeiro lugar. Eu amo a igreja, mas Deus está em primeiro lugar. Eu amo o meu trabalho, mas Deus está em primeiro lugar. Precisamos amar a Deus não de discurso, não de arrepio, não de lágrima, de atitude, de vida, de colocar em prática. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus é obedecer a Deus. João capítulo 14 diz: aquele que tem os meus mandamentos, esse é o que me ama. Quem tem os mandamentos? Todo mundo tem os mandamentos, mas o que Jesus está falando é o seguinte: aqueles que vivem os mandamentos, aqueles que praticam os mandamentos, aqueles que colocam os mandamentos no seu dia a dia, esse é o que me ama. Não é o que canta aqui na igreja, não é, irmão. É o que sai da igreja e faz o que Deus chamou para fazer. Esse é o que ama a Deus. E aí eu digo uma coisa, um versículo que eu gosto muito, é um top 3 da minha vida. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero crer que vai ser assim na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é todas, irmão? Tudo. Quando eu obedeço, quando eu pratico, quando eu tenho os mandamentos, quando eu coloco Deus acima de todas as coisas, Ele mesmo me devolve como? Dizendo: vai tudo cooperar na sua vida. Eu não sei se você entende, irmão, mas é Ele que acalma a tempestade. Você com as suas atitudes
pode ter gerado essas tempestades, mas uma oração de quebrantamento, uma atitude de mudar o caminho, de mudar a trajetória, faz com que o que você fez de errado seja transformado por Deus, irmão. Até as tempestades que nós criamos, é Ele que acalma. Mas nós precisamos obedecer. O que eu aprendo, irmão, com o livro de Jonas é que a graça de Deus, ela é maravilhosa mesmo. Ela está sobre as nossas vidas, porque nós provocamos tempestades, nós desobedecemos a Deus, nós pecamos o tempo inteiro, nós erramos todos os dias, e o que nós recebemos em troca é amor, irmão. É amor. Porque até no meio da tempestade, Deus, Ele continua nos amando. Ele é Deus. Então nós precisamos aprender a obedecer, irmão, para que nós possamos viver isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. As tempestades cessam na presença dEle. O que estava quebrado, irmão, é feito novo na presença dEle. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ele tem poder de fazer isso na minha vida e na sua. Alguém crê que Deus está falando aqui? É assim que Deus trabalha nas nossas vidas, irmãos. Eu consegui pregar um sermão inteiro sem dar um grito. Alguém pode glorificar por isso? Domingo eu vou gritar à vontade. Eu não penso que alguma coisa mudou, não. Mas é porque, irmão, eu queria que você entendesse isso. Tem coisas que é só Deus que pode fazer, mas tem coisas que é com você. Obedecer é com você. Ouvir a Deus é com você. Obedecer, colocar em prática o que Ele está te direcionando é com você. Escolher ir a Nínive, mesmo que não seja a sua vontade, me presta a sua atenção por mais alguns minutos só. Escuta isso. Escolher ir a Nínive, mesmo não sendo a sua vontade. Porque, irmão, o evangelho é feito de renúncia. A gente quer um evangelho que, como eu disse há pouco, que é fofo, né? Que é legal, que é o quê? O evangelho que nos abençoa, o evangelho que nos ajuda, o evangelho que mata o cara que roubou a bicicleta. O que nós queremos é isso, né? Mas o evangelho é feito de renúncias. E, por incrível que pareça, irmão, talvez você tenha entendido errado. Você vai ter que mais fazer coisas que talvez você não gostaria do que coisas que te dão prazer. Então, só experimenta obedecer e ir a Nínive, mesmo que não seja a sua vontade, mas é o que Deus está te direcionando. Você vai atrair sobre a tua vida uma bênção sem medidas. Tudo aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que o homem ainda não desceu ao entendimento, ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tem alguém que ama o Senhor aqui? É isso, irmão. Demonstre o teu amor através da sua obediência, e você vai ver o Senhor transformando tempestade em tempo de sol, de paz na sua vida, de transformação. Obedeça. Se Deus falou, irmão, se joga, sai correndo. Se você tiver certeza, foi Deus que falou, para o que você está fazendo, para, irmão, porque quando Deus fala, Ele banca. Não precisa ficar duvidando, mas e se eu parar aqui, se eu largar isso, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Foi Deus, você tem certeza? Então só obedece, irmão, só vai, porque mesmo que não tiver o chão, Ele cria esse chão para você poder passar. Esse é o nosso Deus. Precisamos obedecer. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Eu quero orar com você, irmão. Eu quero orar com você. A primeira oração que eu quero fazer é que o Senhor nos ajude. Escuta isso.
que o Senhor nos ajude a entender qual é a vontade dEle, a aprender a ouvir a voz dEle. Por quê? Porque ao contrário disso também é perigoso. Porque às vezes a gente fala, Deus falou para fazer isso, coisas que Deus nunca falou. Então a gente precisa aprender a identificar quando é Deus falando. Como eu vou fazer isso, irmão? Tem uma coisa simples de entender. Existem profetas hoje? Eu creio que sim. Deus usa pessoas para falar com você? Eu creio que sim. Você sonha? Deus fala através de sonhos? Eu acredito que sim. Mas Deus nunca vai falar uma coisa contrária ao que está escrito na palavra dele. Você entende isso? Como eu vou saber se é Deus que está falando ou não? O primeiro tem a ver com o que Deus é? Com o que está escrito? Você está num casamento, irmão. Você tem uma aliança, se casou, recebeu uma bênção, já tem filho. Aí você ora e fala, Deus falou para me separar que eu estou sofrendo no casamento. Aí você vai na Bíblia, vai ler e a Bíblia diz, Deus odeia o divórcio. Não é Deus que está falando, irmão. É a tua alma, é o diabo, é alguém que quer destruir a tua vida, pode ser qualquer um, mas não é Deus. Então a oração eu preciso aprender a entender quando é Deus falando, quando é minha alma falando, quando é o diabo querendo me enganar, para que eu possa obedecer a voz correta. Porque num mundo tão barulhento como o que a gente vive hoje, que é tanta gente falando, um fala uma coisa, outro fala outra, eu preciso estar sensível e entender quando é Deus falando, para poder silenciar dentro da minha mente, do meu coração, as outras vozes que estão atrapalhando eu entender e ouvir qual é a voz de Deus para a minha vida. Então nós vamos orar pedindo para que o Senhor nos ensine, ou que Ele torne isso cada vez mais claro para nós, para que possamos entender quando é Ele falando. E uma vez que eu entendi, é Deus falando, então que o Senhor nos dê sabedoria, que Ele nos dê coragem, para que a gente possa seguir, mesmo muitas vezes não entendendo, quem sabe até querendo viver uma coisa diferente. Para que a gente não vá para Tarsis, que a gente obedeça, mesmo que aos olhos humanos Nínive pareça ser uma loucura. Amém? Eu quero orar isso com você hoje. Pai, nós te damos graças mais uma vez, Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra maravilhosa. Nós estaríamos completamente perdidos, Pai, sem direção, se não tivéssemos a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, Pai. Nós cremos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos, Senhor, no nosso tempo que temos aqui, na nossa vida, Senhor, trilhar neste caminho chamado Jesus. Nós queremos viver, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Mas, Senhor, muitas vezes são muitas vozes falando, Pai. São vozes, Senhor, da nossa alma. São desejos nossos. São vozes, Senhor, de pessoas que tentam nos desviar dos teus caminhos. São vozes, Senhor, do diabo, meu Deus, e dos nossos inimigos. Mas nós queremos, Senhor, aprender a identificar e entender, Senhor, qual é a tua voz, Pai. E uma vez que isso aconteça, Pai, quando nós tivermos certeza, convicção de que é o Senhor falando, que é o Senhor dirigindo, que é o Senhor nos enviando, que nós possamos ter coragem, ousadia, Pai, para obedecer essa voz, para ir, Senhor, exatamente no caminho que essa voz, que a sua voz está nos direcionando, Pai. Porque muitas vezes vivemos tempestades, ventos, destruição, Senhor, percas, porque estamos desobedecendo, ou porque não entendemos que o Senhor está nos dando uma outra direção. Então, Senhor, que possamos estar sensíveis, Pai, que possamos estar prontos, meu Deus, atentos, Pai, à sua voz, para ouvi-la e obedecê-la, em nome de Jesus, em nome de Jesus.